E aí, seus ditadores de país asiático, tudo bem com vocês? Bom, vamos ver aí o que a Folha andou falando aí das democracias e ditaduras pelo mundo. Ai, pa- parece promissor. E que assim, tá muito calor. E se você esqueceu o seu gimo fora da geladeira, vai ser basicamente o sabor que a gente vai sentir agora além desse texto. Se bem que no meu caso, deixar dentro da geladeira tá bem pior, né? Porque caso vocês tenham acompanhado a minha jornada de ter ficado sem energia elétrica, minha geladeira agora, por conta disso, tá parecendo uma gaveta do IML. Eu espero que não tenha nenhum corpo dentro da tua geladeira. Então, assim, essa é a minha vida, essa é a minha história, sabe? Mas vamos lá. Vou ler aqui em off porque é matéria da Folha. Deixa eu colocar aqui. Faz o L agora, exato. Faz o L agora. Folha, Maiara Paixão. Maioria dos 8 bilhões de habitantes do mundo vive em países não democráticos. Essa é a chamada da Folha. Gente, o que vocês já conseguem tirar dessa chamada da Folha? Maioria dos 8 bilhões vive em países não democráticos. Lá vem, exato. Lá vem é a primeira coisa que vem, né? Na cabeça. Lá vem besteira. Lá vem besteira. E assim, vocês sabem que não democrático é... Pô, isso aqui é contra-hegemônico? Vai contra os Estados Unidos? Então é não democrático. Líbia, não democrático. Irã, não democrático. Nicarágua, não democrático. China, Cuba, Coreia, Vietnã, não democrático. Laos, não democrático. Mesma coisa com o Iraque, né? O Iraque, nossa, não democrático. Muito, é uma autocracia. Venezuela, exato. O terrível editorialista do Estadão está na Folha, né? Vamos lá. Enquanto a população mundial crescia, chegando à marca de 8 bilhões de habitantes que a ONU projeta para a próxima terça-feira, caralho, tem data, subiu também a proporção daqueles que vivem sob regimes políticos considerados não plenamente democráticos. Considerados. Hoje, 7 em cada 10 pessoas, 5,7 bilhões, estão em países com essa forma de governo. Em 2011, quando a cifra alcançada foi de 7 bilhões, a projeção revisada da ONU indica que o número foi atingido em 2010. Metade da população vivia sobre autocracias e metade sobre democracias. Neste 2022, para 3,6 bilhões de pessoas, é possível votar em eleições multipartidárias e escolher um líder, mas outros direitos, como liberdade de expressão e a independência das instituições como legislativo e judiciário, foram suprimidos. São as autocracias eleitorais. Para outros 2,1 bilhões que vivem em ditaduras, pleitos não são uma realidade ou se tornaram algo de fachada, sem competição política e com perseguição a opositores do regime em vigor. Vamos lá. Pleitos não são uma realidade ou se tornaram algo de fachada, sem competição política, com perseguição a opositores do regime em vigor. Que país que parece que eles estão descrevendo? Qual país que eles estão Será, descrevendo né? aqui? Não Sem sei. competição efetiva, com perseguição a opositores. Porque me parece um país aí. Me parece um país... Eu conheço um país assim. O cálculo, aqui é ciência, hein? Cálculo. Leva em conta a análise do Instituto Ciência. Sueco VDEM. Claro, e uma coisa que eu vou lembrar pra vocês é... O centro do capitalismo sempre está no topo das próprias listas que eles criam, tá? Então, Claro. índice de liberdade, índice de felicidade, índice da puta que pariu. Quando começou a pandemia, circulava aí um mapinha, países melhores preparados para uma pandemia, né? E a China era um dos piores. Tá aí a Europa com mais de 2 milhões de mortos, o Brasil com mais de 700 mil, Estados Unidos com mais de 1 milhão e a China com 6 mil. Preparado em que sentido, né? Porque no fim para eles tanto faz morrer essa quantidade de gente absurda. Aqui na Itália mesmo tem zero controle se a pessoa tiver Covid. Então, né? É sempre assim. Eles estão sempre no topo. Liberdade de jornalismo, de imprensa, liberdade econômica, é sempre assim. Sempre que os índices são criados nos Estados Unidos, na Europa, eles estão no topo dos índices que eles próprios criam, tá? Claro. Um dos claro. mais renomados globalmente na tarefa de classificar regimes políticos. Renomado, né? Diz a Folha, né? Mais renomados globalmente. A proporção em relação aos 8 bilhões de habitantes foi feita pela Folha. Aqui eles falam da China, né? As atuais Óbvio, né? autocracias são nações com grandes contingentes de habitantes. Rússia, ele fala aqui. Burkina Faso. O que será que aconteceu com Burkina Faso, né, gente? Nossa, o não que sei, será né? que aconteceu? É um mistério. Só que o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. A designação de regimes políticos. Aqui vem a descrição teórica. Ditadura. O que é uma ditadura? Não há eleições para executivo e legislativo, ou elas se dão sem competição efetiva, como em regimes de partido único. Gente, não há eleições para executivo e legislativo, ou elas se dão em competição efetiva. Desculpa, ou elas se dão sem competição efetiva, como em regimes de partido único. Assim, primeiro, olha o que ela fala aqui em cima.
China e Índia, respectivamente, são uma ditadura de partido único e uma autocracia eleitoral. China e Índia, respectivamente. Então aqui, China é uma ditadura de partido único. Gente, quantos partidos tem a China? 9, professor. Tem 9 partidos na China. Mas assim, né? Vamos sempre lembrar que todos esses partidos eles têm que obedecer ao Partido Comunista Chinês. Tá na Constituição, inclusive. Eles podem existir, mas eles têm que seguir o que o Partido Comunista Chinês manda. E ainda existem pessoas que podem se candidatar a outras coisas sem partido. Mas essa é a realidade lá hoje. Isso aqui é só mentira mesmo, não tem nem meias palavras. A China tem 9 partidos. Isso aqui é só mentira, sabe? Direto e reto. Aí aqui, ou elas se dão sem competição efetiva. Os Estados Unidos têm literalmente 2 partidos do mesmo, que é só para dar a ilusão de escolha, né? Porque democrata e republicano a diferença é ínfima. Na cabeça deles, nos Estados Unidos, os democratas são quase comunismo, mas é só na cabeça deles, porque para essas pessoas, pautas LGBT, minorias, negros, por exemplo, é esquerda, é comunismo, porque é o que eles propagandeiam por lá por décadas, né? Mas assim, eles têm 2 partidos do mesmo. Não é diferente. E são só esses 2 também, né, basicamente. Assim, em termos de eleições nacionais, são só esses 2. Como em regimes de partido único. Aí pra não ficar parecendo os Estados Unidos, né, sem competição efetiva. Os Estados Unidos têm competição nas eleições, gente? As eleições dos Estados Unidos são competitivas? E vocês estão entendendo o problema aqui? Aí entrando num mérito um pouco mais específico. Vocês estão entendendo que a definição de democracia e de ditadura aqui é jurídica. E essa é uma definição extremamente pobre. Claro. Porque vê só a formalidade das instituições pra definir o que é uma democracia e uma ditadura. A Suécia tem rei, né? Esse instituto sueco, do país que tem rei, tá querendo dizer que a China é a ditadura porque só tem um partido quando tem 9, na verdade. Isso aqui é 100% ideológico. Autocracias eleitorais possuem eleições multipartidárias, mas estão aquém de outros pilares democráticos devido a irregularidades em garantias institucionais, como liberdade de expressão, meu. Qual é o limite da liberdade de expressão? Isso aqui é meio monarca das ideias, né? Democracias eleitorais possuem eleições multipartidárias para a chefia do executivo e garantias institucionais. É o caso do Brasil. Gente, o Brasil é muito democrático. Muito. Assim, ó. Pilar da democracia ocidental é o Brasil. Não sei como é que vocês não conseguem enxergar isso. Então, gente, novamente. Essa definição aqui, ela é 100% ideológica e ela é calcada em critérios jurídicos. E eu vou trazer uma outra perspectiva pra vocês. Como que nós marxistas enxergamos essa questão? Para nós marxistas, toda e qualquer democracia burguesa é uma ditadura da burguesia. Porque é a burguesia que controla as políticas socioeconômicas do país. E se elas vão avançar ou retroceder. O Brasil é um exemplo fantástico de como isso é verdade, porque a partir do momento que o Brasil entrou em crise, nós revertemos todas as políticas, todas as migalhas que foram dadas ao longo do governo Lula em pouquíssimo tempo. Então, para marxistas, toda a democracia burguesa é uma ditadura da burguesia. Às vezes escancarada, às vezes ocultada. Depende da situação, do tempo corrente, dependendo das circunstâncias. Para nós é isso. Então, enxergar democracia e ditadura a partir de aparatos formais, e se as instituições estão funcionando, é algo que não leva em consideração a materialidade da prática política. Entendem? E, obviamente, todos os países contra-hegemônicos do planeta Terra são colocados no balaio de autocracias e de ditaduras. Automaticamente, não importa qual seja o critério. Eu sempre falo isso. A diferença entre presidente e ditador é se é inimigo dos Estados Unidos e da Europa. Essa semana passada, né? Acho que o Maduro tava lá no Egito, na COP27. Eu acho que era lá, né? E tava lá o Macron abraçando o Maduro e chamando ele de presidente. Ah, vamos lá passear na França e tal. Porque agora todo mundo precisa de petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Maduro virou presidente, não é mais ditador. É assim que funciona. Literalmente assim. Saddam Hussein era presidente, amigão, ganhou o prêmio da Unesco, esse caralho, até não ser mais.
até ser inimigo. E aí virou ditador Saddam Hussein. É sempre assim. Critério. Foi os exemplos que eu dei. Venezuela, Irã, a Líbia, a China. Foi da Unesco? Unicef? Eu não lembro mais. Ele ganhou um prêmio de um desses aí por educação, uma parada assim no Iraque nos anos 70, 80. China mesmo, fora Cuba e Coreia. Gente, todos esses países têm em comum o seu caráter contra-hegemônico anti-imperialista. São países, às vezes, que não tem nada a ver em política econômica interna. Mas todos eles são pintados como ditaduras para verter a opinião pública contrária a esses países. Para justificar a política imperialista. Entendem? Então, assim, é um texto puramente ideológico que a gente acabou de ler. O que de fato é uma ditadura. Se a gente for entrar na discussão mais elaborada, na teoria marxista, toda sociedade com o Estado é uma ditadura. Toda sociedade com o Estado é uma ditadura porque ela consegue centralizar no aparato estatal as políticas públicas e a gestão dos excedentes, etc. E tem um monopólio. Alguém perguntou ali, né? Tibete era democrático? Não era, né? Não era. Existia um sistema feudal, sim, similar, guardadas as devidas proporções ao feudalismo, que os servos eram atrelados à terra, e existia um sistema também, guardadas as devidas proporções, um sistema de castas. Então a ascensão social, a movimentação social dentro do sistema tibetano era praticamente impossível, era muito difícil. Então não. Inclusive o cara que eu não me lembro o nome agora, que foi um dos primeiros a tentar transformar o Tibete num sistema mais democrático aí para 1910, 1920 por aí. Os caras arrancaram os olhos dele, porque no Tibete, no budismo, eles não acreditam em pena de morte, mas eles acreditam nesse tipo de punição, arrancar braço, perna, olho, orelha. Tanto que o Dalai Lama no Potala Palace tinha um quarto lá com partes de pessoas, que inclusive depois ele acabou dando de presente para outros dignatários aí, presidentes, etc. Mas não, o Tibete não era democrático. Tem o monopólio da violência também. Em maior ou menor grau, né? Mas tem. A questão é, nós sempre dissemos para as perguntas do tipo, Cuba e Coreia são ditadura? A gente costuma responder sim. São. São ditaduras do proletariado. Que é como a China se define também. Como ditadura do proletariado. Por quê? Porque a classe trabalhadora tomou o poder do Estado e utiliza o aparato estatal para oprimir e extinguir a burguesia como classe. Democracia e ditadura são duas faces da mesma moeda. Quando existe democracia para uma classe, existe ditadura para outra. Quando existe democracia para a burguesia, existe ditadura para a classe trabalhadora. Então as duas coisas elas agem dialeticamente. Vamos lá. Algo que ainda não tenho respostas na esquerda radical é porque países como a Venezuela ainda estão abertos, mas continuam extremamente quebrados e violentos, mesmo estando sob um governo socialista. Eu vou esclarecer isso pra você rapidamente. A Venezuela não é socialista. E nenhum comunista acha isso. Cuba é um país socialista. A Coreia é um país socialista. A Venezuela não é um país socialista. Mas vamos lá, gente. E a Venezuela tá sob um monte de embargo dos Estados Unidos. É simples assim. A Venezuela podia ser o Catar, podia ser Dubai, mas é a Venezuela porque eles não podem comprar nada de ninguém. Os caras estão lá nadando em petróleo e não podem vender. Simples assim.